Eu nunca me considerei uma mulher rebelde. Pelo contrário, sempre fiz de tudo para ser aquilo que esperavam de mim. Desde pequena aprendi que a obediência era uma virtude que Deus abençoava aqueles que seguiam suas leis, e que questionar certas coisas significava, de alguma forma, duvidar da fé. Meu nome é Marisa Fonseca. Tenho 48 anos. Sou empresária e cresci dentro da igreja. Desde criança aprendi que o casamento era sagrado, uma aliança inquebrável, algo que deveria durar até a morte, independentemente do que acontecesse. Aos 22 anos, me casei acreditando que estava cumprindo o meu propósito, seguindo os planos de Deus para a minha vida. Nos primeiros anos, tudo parecia estar no caminho certo. Meu marido Paulo era respeitado na igreja, vinha de uma família tradicional e todos ao nosso redor enxergavam em nós um casal modelo, mas dentro de casa a realidade era outra. As palavras carinhosas foram se tornando distantes, os gestos de amor se tornaram escassos e, com o tempo, o respeito desapareceu. Eu tentava ignorar os sinais, orava todas as noites pedindo a Deus que restaurasse nosso casamento, que trouxesse de volta o homem que um dia segurou minhas mãos no altar e prometeu me amar. Mas ao invés disso, o que veio foram as traições. A primeira vez que descobri, fui tomada por um desespero que nunca havia sentido antes. Orei, jejuei, clamei. Fui aconselhada a perdoar. Me disseram que Deus odiava o divórcio e que, se eu quisesse ser uma mulher de fé, deveria lutar pelo meu casamento. E eu lutei. Me calei, engoli a dor, segui em frente. Mas aconteceu de novo, e a cada vez uma parte de mim morria um pouco mais. Eu não conseguia entender. Se Deus havia unido aquele casamento, por que Ele permitia que meu coração fosse despedaçado tantas vezes? Será que Ele queria que eu ficasse ali, suportando tudo apenas para manter a aparência de um casamento que já não existia? Ainda assim, eu continuei. Por anos, permaneci ao lado de Paulo, carregando um peso que parecia maior a cada dia. Mas a verdade é que minha fé estava se desgastando. Eu me ajoelhava para orar e não sentia mais nada. Eu cantava os louvores, mas as palavras não faziam mais sentido. Eu via casais felizes na igreja e me perguntava se algum dia sentiria aquilo novamente. E então, um dia, tudo desmoronou de vez. A traição que eu mais temia veio à tona, não mais como um segredo escondido entre quatro paredes, mas como uma humilhação pública. Todos souberam. Os sussurros nos corredores da igreja se tornaram impossíveis de ignorar. O olhar de pena das irmãs, os cochichos das mulheres que fingiam estar do meu lado, mas que no fundo me julgavam por não ter sido sábia o suficiente para manter meu casamento. Naquele dia, senti algo dentro de mim se quebrar de vez. Pela primeira vez, me permiti fazer uma pergunta que sempre tive medo de dizer em voz alta. Se eu continuar aqui, estarei obedecendo a Deus ou apenas destruindo a mim mesma? O que veio depois não foi uma resposta clara. Foi um vazio, um silêncio absoluto que me perseguiu por meses. E então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu pedi o divórcio. A reação foi imediata. As mesmas pessoas que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com desprezo. Perdi amigas. Fui afastada de ministérios. Não importava o que Paulo tinha feito. Para muitos, eu era a culpada por não ter suportado até o fim. E foi assim que comecei minha nova vida. Reconstruir do zero não foi fácil. Eu já não frequentava a igreja como antes, não porque eu não acreditasse mais em Deus, mas porque sentia que já não havia lugar para mim ali. Me tornei uma estrangeira na minha própria fé. E então, depois de anos de solidão, conheci Eduardo. Ele era diferente. Me tratava com carinho, me respeitava, me olhava de um jeito que eu achava que nunca mais sentiria. Eu lutei contra meus sentimentos por um tempo, mas no fundo, sabia que estava apaixonada. Quando ele me pediu em casamento, meu coração queria dizer sim, mas minha alma tremia de medo. Será que Deus aprovaria isso? Passei noites sem dormir. Busquei respostas na Bíblia. Conversei com pastores. Ouvi opiniões de todos os lados. Alguns diziam que eu estaria cometendo adultério.
Outros diziam que Deus via meu coração e me permitiria recomeçar. Mas, no fundo, havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Se eu me casar novamente, ainda terei a salvação? Eu não sabia, e foi com essa dúvida que entrei na nova fase da minha vida. Eu e Eduardo nos casamos em uma cerimônia simples, sem o glamour da minha primeira união, mas com um amor que eu nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, eu me sentia completa, feliz. Mas por mais que tentasse afastar os pensamentos, por mais que tentasse acreditar que Deus não estava contra mim, a dúvida continuava ali, sussurrando todas as noites no meu coração. E se eu estivesse errada? E se Deus realmente visse meu casamento como um pecado? E se, no final, essa escolha me afastasse dele para sempre? Foi nesse estado de angústia que cheguei à noite que mudou minha vida. Naquela madrugada, acordei com um aperto no peito, um peso estranho, como se algo invisível estivesse pressionando meu corpo contra o colchão. Meu coração disparou. Tentei chamar Eduardo, mas minha voz não saía. Eu queria me levantar, mas minhas pernas não respondiam. O quarto ao meu redor parecia escurecer. As paredes se dissolviam diante dos meus olhos e então tudo ficou em silêncio. Eu não sentia mais dor, não sentia mais medo. Mas, quando olhei para baixo, vi algo que me fez perder o fôlego. Eu ainda estava ali. Ou melhor, meu corpo ainda estava ali e eu estava do lado de fora. A dor veio como um raio, um choque que percorreu meu peito e fez meu coração falhar por um instante. Eu tentei me mover, tentei respirar fundo, mas algo dentro de mim parecia errado. Meu corpo não obedecia. Meus músculos estavam rígidos, como se uma força invisível estivesse me prendendo à cama. Minha mente gritava, mas minha boca não se movia. Tentei chamar Eduardo, que dormia ao meu lado, mas nenhum som saiu. A única coisa que eu conseguia ouvir era o meu próprio coração batendo de maneira errática, como se estivesse prestes a parar. Foi quando senti, primeiro, um frio intenso, como se meu corpo estivesse sendo mergulhado em gelo. Depois, a sensação de estar sendo puxada para fora, como se algo estivesse me arrancando à força daquilo que eu conhecia como realidade. Então, o silêncio. O quarto ao meu redor se dissolveu. Tudo ficou embaçado e, por um instante, achei que havia desmaiado. Mas, quando minha visão voltou, eu vi a mim mesma. Meu corpo ainda estava ali, deitada ao lado de Eduardo. Meus olhos estavam fechados. Minha pele estava pálida e meu peito não se movia. Meu coração parou. O desespero tomou conta de mim. Isso não podia estar acontecendo. Tentei tocar meu próprio braço, mas minha mão atravessou minha pele como se eu fosse feita de ar. Dei um passo para trás e, naquele instante, a verdade me atingiu como um soco. Eu estava morta. A ideia me atingiu com tanta força que eu senti algo ao meu redor girar. Eu queria gritar. Queria lutar contra aquilo, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. O tempo parecia estar se esticando e se contraindo ao mesmo tempo. Não sei quanto tempo fiquei ali, apenas observando, tentando entender o que havia acontecido. Parecia um sonho, mas eu sabia que não era. Tudo era tão real, mas ao mesmo tempo diferente. As cores do quarto pareciam mais vibrantes, mas também mais distantes. O ar estava carregado de algo que eu não conseguia explicar, como se cada partícula ao meu redor estivesse viva. Foi quando percebi que não estava mais sozinha. A princípio, pensei que fosse minha imaginação, um reflexo distorcido do que estava acontecendo. Mas então, eu senti uma presença forte, intensa. Eu me virei devagar e naquele momento percebi que o chão não existia mais. Não havia mais teto, nem paredes. O quarto, minha casa, minha vida, tudo parecia estar desaparecendo, como se fosse apenas uma lembrança distante. E agora, à minha frente, havia algo que me chamava. Era um vazio escuro, profundo, como se fosse uma estrada sem fim. E eu estava sendo puxada para ele. Meus pés, ou o que quer que eu tivesse naquele momento, começaram a deslizar para a frente. O frio aumentou, e com ele, um peso tomou conta da minha alma. Algo estava me esperando, e pela primeira vez, senti um medo que não era apenas humano.
era algo muito maior. Eu tentei resistir, tentei lutar contra aquela força invisível, mas não havia nada para segurar. Era como se eu estivesse sendo sugada para algo que eu não podia compreender. Então, ouvi um som. Primeiro, era um murmúrio distante, como vozes sussurrando dentro de um túnel. Mas conforme eu me aproximava daquela escuridão, os sussurros se tornaram gritos. Gritos de desespero, gritos de dor, gritos que vinham de todos os lados, como se uma multidão estivesse chamando por socorro, mas ninguém pudesse ouvi-los. Eu tremi. Não, isso não podia estar acontecendo. Eu tentei me mover para trás, mas era impossível. A força que me puxava era muito maior do que eu. Então, no meio da escuridão, algo se moveu. Eu não conseguia ver claramente, mas senti que algo estava lá, me esperando. Algo que sabia exatamente quem eu era. E foi nesse instante que eu percebi a resposta que eu tanto busquei em vida estava prestes a ser revelada. A escuridão parecia não ter fim. O frio aumentava a cada segundo, e o som dos gritos ao meu redor se intensificava, como se milhares de vozes clamassem. Um medo real se instalou dentro de mim. Isso não era um sonho, isso não era uma ilusão. Algo estava prestes a acontecer. Foi quando senti uma presença. Era diferente de tudo o que já havia sentido antes. Não era apenas algo ao meu redor, mas algo que me atravessava, que tomava conta de cada parte de mim. Era calor, mas não físico. Era como se algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia, estivesse sendo iluminado pela primeira vez. O grito mais próximo a mim cessou. Os murmúrios se tornaram silenciosos, e de repente a escuridão pareceu recuar. O frio se dissipou e um vento leve, quase imperceptível, passou por mim. Então, eu vi, no meio daquela vastidão sombria, um ponto de luz surgiu. No início parecia pequeno, distante, como uma estrela que mal se via no céu, mas conforme eu olhava, ele começou a crescer, a se expandir, até se tornar algo tão intenso que meus olhos não podiam suportar. Eu pisquei, recuando instintivamente, mas não havia para onde ir. A luz me envolveu, me atravessou, e tudo o que eu conhecia foi consumido por ela. Eu não estava mais na escuridão. Agora, eu estava diante dele. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu não precisava perguntar quem era. Eu sabia. Jesus. Ele estava ali, não como uma imagem estática, não como uma figura distante, mas como uma presença tão intensa que eu senti meu espírito se curvar diante dele. Não havia palavras para descrever. Não era apenas luz, não era apenas beleza. Era algo maior, algo que preenchia tudo. Meus olhos tentaram se ajustar. A luz que emanava dele não queimava, mas ao mesmo tempo era impossível de encarar diretamente. Eu senti minhas pernas cederem e antes que pudesse me conter, me vi de joelhos diante dele. O tempo não existia ali. Eu não sabia quanto tempo fiquei naquela posição, sem falar, sem pensar, apenas sentindo. E então, ele se moveu. Foi um simples passo, mas era como se o próprio universo tivesse se deslocado junto. Ainda tem medo. A voz dele não era como eu imaginava. Não era uma voz grave e imponente. Não era algo que ecoava como trovões, mas ao mesmo tempo era a voz mais poderosa que eu já ouvi. Ela reverberava dentro de mim, como se estivesse sendo dita diretamente para minha alma. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. O medo ainda estava ali, agarrado às profundezas do meu ser. Foi então que algo mudou. A luz ao redor dele começou a se expandir e, de repente, eu não estava mais naquele espaço. Eu estava vendo o céu, mas não como eu imaginava. Não eram ruas douradas ou portões gigantescos. O que eu via era algo maior, algo vivo. O próprio ar parecia pulsar com um brilho que não vinha de uma única fonte, mas de todas as direções ao mesmo tempo. Havia seres que não podiam ser descritos em palavras humanas. Alguns brilhavam como chamas vivas, outros tinham formas que mudavam, como se fossem feitos de vento e luz ao mesmo tempo. Não havia medo ali, não havia dor. Era como se tudo fosse feito de uma harmonia que minha mente humana não conseguia entender. Jesus continuava ao meu lado, observando minha reação. Isso é o que esperam aqueles que me seguem. Minha respiração falhou.
Eu queria perguntar, queria entender, mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, algo dentro de mim se contorceu. Por quê? No meio de toda aquela glória, no meio de toda aquela paz, algo surgiu, uma pergunta: e se eu não fizesse parte disso? E se minha escolha de me casar novamente tivesse me afastado desse lugar? Como se lesse minha mente, Jesus virou o rosto em minha direção e então ele falou algo que mudou tudo. Eu ainda não conseguia falar. O que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, era algo que minha mente não sabia como processar. O céu era real. A glória de Deus era real. A presença de Jesus não era uma metáfora. Não era uma história contada em sermões, era real e eu estava ali, diante dele. Mas a verdade era que, por mais lindo que aquele lugar fosse, algo dentro de mim não me deixava sentir paz. O medo ainda estava lá. Eu sabia que ele podia ver isso. Jesus me olhava e seu olhar não era de condenação. Não havia raiva, não havia julgamento. Havia algo que me desmontava ainda mais. Havia misericórdia. Você ainda teme pelo seu destino? A voz dele era suave, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Você quer saber se fez o que era certo? Meu peito apertou. Sim, era isso. Eu queria saber. Eu passei anos vivendo na dúvida. Eu me divorciei porque não suportava mais a dor. Mas, e se eu tivesse suportado um pouco mais? E se eu tivesse orado mais, jejuado mais, me sacrificado mais? Deus teria restaurado meu casamento. E agora? O que me atormentava era outra questão, meu novo casamento. Eu reconstruí minha vida. Eu reencontrei o amor. Mas e se, aos olhos de Deus, eu estivesse em adultério? E se eu estivesse errada esse tempo todo? E se por ter escolhido um novo casamento, eu tivesse perdido minha salvação? Jesus permaneceu em silêncio por um instante. Então, ele levantou a mão e de repente uma cena se formou diante de mim. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, mas eu sabia que não era um filme. Era a minha vida. Eu me vi mais jovem, vestida de branco. No dia do meu primeiro casamento, me vi sorrindo, cheia de esperança. Eu vi o momento exato em que jurei amar até o fim da vida. Então, a cena mudou. Agora, eu estava em um quarto escuro, chorando sozinha, enquanto meu marido falava ao telefone com outra mulher. A cena mudou de novo. Eu me vi ajoelhada, orando desesperada, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. Mudou mais uma vez. Eu estava assinando os papéis do divórcio. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparou. Era como reviver tudo de novo. E então, a última cena. Eu e Eduardo, meu segundo marido. Nosso casamento, a felicidade em nossos rostos, o amor genuíno que compartilhávamos. Minha garganta se fechou. E então Jesus falou: "Você acredita que eu me alegro com o sofrimento?" A pergunta dele me atingiu como um raio. Você acredita que o casamento foi criado para ser um fardo, para ser um laço inquebrável, mesmo quando se torna um peso impossível de carregar? Minha mente girava. Então, ele levantou a mão novamente e novas imagens surgiram diante de mim. Eu vi Moisés entregando a carta de divórcio ao povo como um ato de misericórdia para aqueles que sofriam. Deuteronômio 24:14. Vi Jesus confrontando os fariseus, dizendo que o divórcio foi permitido por causa da dureza dos corações dos homens. Mateus 19. Vi Paulo aconselhando que, se um descrente abandonasse um casamento, aquele que foi deixado não deveria viver escravizado. 1 Coríntios 7:15. Minha mente se abriu. Jesus olhou para mim e disse: "Eu nunca desejei que você sofresse. Eu nunca quis que você vivesse presa ao que não era mais vivo." Eu tremia. Mas a sua resposta não está apenas no divórcio. Você quer saber sobre o seu segundo casamento? Eu senti meu corpo inteiro congelar, porque ele sabia, ele sempre soube. E então, ele disse algo que eu jamais esquecerei. Eu olho o coração. Foi como se tudo ao meu redor parasse. Quantos casais vivem juntos por décadas, mas nunca foram diante de mim? Quantos permanecem casados apenas por conveniência, sem amor, sem respeito, sem verdade? Quantos nunca se separaram no papel,
Mas há muito tempo já não são um só espírito. Eu senti um nó na garganta. Jesus continuou: o pecado não está apenas em um novo casamento. O pecado está na mentira, no egoísmo, na traição, no uso do meu nome para manter prisões que eu nunca criei. Aquela era a resposta. Meu casamento não era um erro. Meu amor não era um pecado. Deus via o meu coração. Mas então, antes que eu pudesse processar tudo, ele falou novamente: e agora você precisa voltar. Eu senti meu coração disparar, voltar, mas eu ainda não estava pronta. E foi nesse instante que tudo começou a desaparecer. Eu queria implorar para ficar. Tudo dentro de mim gritava para que aquele momento não terminasse, para que eu pudesse continuar ali, diante dele, absorvendo cada palavra, cada verdade que eu jamais havia entendido antes. Mas, quando Jesus disse que eu precisava voltar, senti uma força me puxando para trás. O medo tomou conta de mim. Eu não queria partir, não agora. Ainda havia tanto que eu precisava entender. Tantas perguntas, tantas dúvidas que ainda ardiam dentro de mim, mas não havia escolha. O brilho ao meu redor começou a se apagar, e a presença dele, aquela que me envolvia por inteiro, começou a se distanciar. O calor foi desaparecendo, e uma sensação de peso tomou conta do meu ser. Era como se eu estivesse sendo sugada por uma força invisível, caindo de volta para um lugar que já não me pertencia mais. O céu desapareceu diante dos meus olhos. A luz foi se dissipando, dando lugar a uma escuridão que eu não reconhecia. Mas dessa vez, não era uma escuridão assustadora. Era algo diferente. Era o vazio antes do retorno. Eu não sentia mais meu corpo. Não havia tempo, não havia espaço. Apenas a sensação de que algo estava acontecendo, algo muito maior do que eu podia compreender. E então, de repente, o choque. Uma dor aguda rasgou o meu peito como se algo estivesse sendo cravado dentro de mim. Meus pulmões se encheram de ar de forma abrupta e minha pele parecia queimar. Meu corpo inteiro convulsionou, como se eu tivesse sido jogada de volta a ele com violência. Os sons voltaram de uma vez. Vozes, pessoas gritando meu nome. Eu senti mãos tocando meu rosto, minha testa segurando meu braço. O cheiro forte de hospital invadiu minhas narinas. Ela está voltando. Alguém segurou minha mão com força. Meus olhos tremiam, pesados, mas consegui abri-los minimamente. A claridade me atingiu como um golpe, e tudo parecia um borrão. Então, a primeira imagem clara que vi foi o rosto de Eduardo. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Seu olhar era um misto de alívio e desespero. Ele segurava minha mão como se nunca mais quisesse soltar. Você está aqui, ele sussurrou, a voz embargada. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca. Minha voz não saía. Eu estava de volta, mas nada era como antes. O peso do meu corpo parecia estranho, como se não pertencesse mais a mim. Tudo estava diferente. As vozes dos médicos ao fundo pareciam distantes, como se fossem apenas ecos de uma realidade que eu não compreendia mais. Eu não era mais a mesma pessoa. E então a lembrança veio como um relâmpago. O céu, Jesus, suas palavras, o que ele me mostrou. Minha respiração ficou entrecortada. Meu coração acelerou. O que eu tinha acabado de viver era real. E como eu poderia explicar isso para alguém? Olhei ao redor. Eduardo ainda estava ali, me observando, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas como eu poderia falar? Como poderia contar que estive do outro lado, que vi a verdade sobre tudo aquilo que me ensinaram a temer? Eu queria falar, queria gritar, queria compartilhar cada detalhe, mas meu corpo ainda estava fraco. E pior, havia um medo dentro de mim. Se eu dissesse a verdade, alguém acreditaria. Minha mente começou a girar. A igreja que me ensinou que o divórcio era um erro imperdoável acreditaria que eu havia visto Jesus e que ele me mostrou algo diferente? As pessoas que me julgaram aceitariam que eu tinha ouvido dele próprio que Deus olha para o coração, e não apenas para as regras dos homens. E Eduardo, como ele reagiria ao saber?
Por um momento, achei que jamais voltaria para ele. As dúvidas me assaltaram de uma forma que eu não esperava. Eu passei a vida inteira com medo da condenação. Agora, eu não tinha mais medo disso, mas tinha medo de algo ainda mais difícil, de que ninguém acreditasse no que eu tinha visto. Fechei os olhos por um instante. O silêncio dentro de mim não era como antes. Era um silêncio carregado de algo que eu ainda não sabia definir. Eu precisava entender o que fazer com tudo aquilo, mas, acima de tudo, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. De alguma forma, eu sentia que tudo isso ainda não havia terminado. Eu voltei para a vida, mas algo dentro de mim nunca mais voltou a ser o mesmo. Nos dias que seguiram minha experiência, meu corpo se recuperava, mas minha mente parecia perdida em um espaço que ninguém mais enxergava. Eu estava ali viva, andando, falando, respirando, mas carregava dentro de mim um peso que eu não sabia como explicar para ninguém. Eu vi, eu ouvi, eu estive diante dele. E agora, o que eu faria com tudo isso? Nos primeiros dias, tentei me convencer de que poderia simplesmente seguir a vida normalmente. Mas como seguir em frente quando você sente que sua alma foi arrancada da escuridão e exposta à verdade? Como voltar a viver como antes, depois de ter visto Jesus e ouvido dele próprio que tudo o que me ensinaram não era tão simples quanto eu acreditava? A verdade era essa. Eu não podia mais ignorar a dúvida que me assombrava durante anos. A incerteza sobre meu divórcio, meu segundo casamento, minha salvação. Tudo havia sido respondido. Eu não estava condenada. Deus nunca quis que eu vivesse presa a um casamento sem amor. Ele nunca me criou para sofrer em silêncio, carregando um peso que não era meu. E mais do que isso, Ele nunca me afastou dele. Eu passei tantos anos acreditando que meu erro me separaria de Deus que nunca parei para pensar naquilo que Jesus me disse com tanta clareza. Eu olho o coração. Essas palavras ecoavam dentro de mim todos os dias, porque agora eu entendia. Não era sobre um pedaço de papel assinado em um cartório. Não era sobre as regras que os homens criaram. Não era sobre tradições, doutrinas ou interpretações humanas. Era sobre o coração. Era sobre verdade. Era sobre Deus conhecer minha alma e saber que minha decisão de me casar novamente não foi motivada por rebeldia, mas sim por um desejo genuíno de reconstruir a minha vida dentro do amor e da honra. E, com esse entendimento, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não carregava mais medo. Eu não olhava mais para o passado com culpa. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti em paz. Mas essa paz trouxe algo que eu não esperava. Um chamado, eu não podia mais me calar. Eu sabia que existiam muitas outras pessoas vivendo na mesma dúvida que eu vivi. Pessoas presas em relacionamentos que não as faziam crescer. Pessoas que acreditavam que estavam afastadas de Deus por causa de decisões que tomaram em momentos de dor. Pessoas que carregavam medo e culpa sem nunca terem perguntado diretamente a Ele o que realmente importava. E então, pela primeira vez, eu abri minha boca e contei. Contei para Eduardo, contei para minha família, contei para algumas amigas próximas. Nem todos acreditaram. Alguns me olharam com desconfiança. Outros tentaram me convencer de que minha experiência não foi real, que eu tinha sido enganada, que Jesus nunca diria aquilo. Mas eu sabia porque eu vi, porque eu ouvi e, acima de tudo, senti a presença de Deus dentro de mim como nunca antes. E agora eu tinha uma missão. Jesus me mostrou a verdade não para que eu guardasse para mim, mas para que eu compartilhasse, para que eu ajudasse aqueles que ainda viviam sob as mesmas correntes que um dia me aprisionaram. E foi isso que eu fiz. Passei a estudar a palavra de Deus com novos olhos. Passei a buscar respostas diretamente nele, sem medo, sem imposições humanas. Passei a viver minha fé com verdade, não com medo. E agora, se há algo que eu posso deixar para você, que me ouviu até aqui, é essa mensagem. O Senhor vê, não como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7 foi isso que Jesus me mostrou. Por anos, eu vivi com medo. Medo de errar. Medo de estar fora da vontade de Deus. Medo de perder minha salvação
por algo que eu nem sabia se era realmente um pecado. Mas, naquele encontro diante dele, eu compreendi que Deus nunca me viu como os homens me viam. Ele nunca me condenou como tantas vozes ao meu redor fizeram ao meu redor. Ele olhou o meu coração. E se você carrega alguma dúvida, se você vive com medo de estar afastado de Deus por algo que te disseram, eu te convido a fazer algo que eu demorei muito tempo para ter coragem de fazer. Pergunte a Ele. Porque a resposta sempre esteve lá. Mas há algo mais que você precisa saber. Essa história não é a única. Muitas pessoas já enfrentaram o medo do divórcio e carregaram a culpa de se sentirem fora da graça de Deus. Porém, uma mulher, em sua experiência de quase morte, recebeu uma revelação chocante sobre o divórcio. E o que Jesus disse a ela pode mudar tudo o que você sempre acreditou. Se essa história te fez refletir, assista agora a esse outro vídeo. A resposta que você procura pode estar lá,